Olá, eu sou o professor Givanildo e na nossa aula de hoje nós vamos fazer a correção das atividades de proporcionalidade entre grandezas. Então vamos lá. No exercício de número 1, ele diz o seguinte: para colocar verdadeiro ou falso em cada situação de proporcionalidade entre grandezas. Então a primeira: em 30 minutos uma pessoa ganhou R$ 30 de salário. Se trabalhar 60 minutos, ganhará R$ 60. Essa proporção é verdadeira? É só a gente pensar. 30, 30. Então, se ela trabalhar 60, que é o dobro, então ela também tem que ganhar o dobro. Então, essa é verdadeira. Então, nossa primeira alternativa, da número 1, a primeira é verdadeira. Vamos para a segunda. Na segunda, uma professora corrige 20 provas em 1 hora de trabalho. Após 8 horas, terá corrigido 160 provas. Vamos ver. 20 é 1 hora, na verdade, 1 hora. Ela corrigiu quantas provas? 20. Certo? Então, depois de 8 horas, observa que de 1 para 8 você multiplica por 8. Então aqui tem que acontecer a mesma coisa para manter a proporção. 8 vezes 20, 160. Então, de fato, essa proporção se estabelece. Então aqui é verdadeira também. Após 8 horas, ela terá corrigido 160. Terceira opção. Em uma viagem, um carro mantendo a velocidade média, percorre 60 km em 1 hora. Dobrando a sua velocidade média, ele percorrerá 60 km em 30 minutos. Isso aqui é um caso típico de proporção. Se de fato, o que acontece? Se eu duplicar a minha velocidade, eu vou fazer o percurso mais rápido, porque quanto maior a velocidade, vai ser em menos tempo. Então ele está afirmando que em uma viagem um carro, mantendo uma velocidade média constante, percorre 60 km em 1 hora, ou seja, a velocidade dele é de 60 km por hora. Dobrando a sua velocidade, ou seja, vai para 120, ele vai percorrer os 60 km em 30 minutos. De fato, o que vai acontecer? Se eu dobro a minha velocidade, o tempo vai reduzir pela metade. Então também é verdadeiro. A última. Uma pessoa leu 3 livros na semana passada. Em um mês, ela terá lido 12 livros. Então, uma pessoa leu 3 livros na semana passada. Em um mês, ela lerá 12 livros. Bom, para a gente ver essa questão, e essa foi uma questão que gerou polêmica, a gente precisa pensar da seguinte maneira. Uma semana, um mês comercial, tem 4 semanas. Aí você teria que considerar o mês comercial, porque aqui ele não está dizendo, porque tem meses do ano que vai ter 5 semanas. Então, nesse caso, não está informando qual é o mês. Então, geralmente as pessoas ficam na dúvida. Ah, mas tem mês que... Então a gente vai trabalhar com a questão do mês comercial. Que o mês comercial tem 4 semanas. Quando nada for falado, a gente vai considerar mês comercial. A não ser que o enunciado trabalhe com um mês específico do ano, de um específico ano, e aí você vai verificar se aquele mês é composto por 4 semanas ou por 5. Mas aqui no caso não foi falado. Então diz que uma pessoa leu 3 livros na semana passada. Em um mês, ela lerá 12 livros. Então, pensa comigo, ela leu na semana passada 3 livros. Certo? Então, na semana passada ela leu 3 livros. Nessa semana, então falta quantas semanas agora para ler? Se na semana passada leu 3 livros, falta ainda mais 3 semanas. Considerando que é o mês comercial. Então aqui você vai ter 3, se manter a proporção 3
3. Então, para completar um mês, quanto que ela vai ter? 4 vezes 3, 12. Então, ela terá lido quanto? 12. Ok? Então, ele está perguntando. Uma pessoa leu 3 livros na semana passada. Em um mês, ela lerá 12 livros? Falso ou verdadeiro? Então, nesse caso aqui, a gente pode colocar que essa é uma alternativa que a gente pode considerar como verdadeira, entendendo essa questão de que o mês comercial ele vai ter 4 semanas. Então, no caso, seria verdadeira. Vamos para a questão de número 2. Considere as afirmações a seguir. Um pintor leva 1 hora para pintar a parede. Vamos lá. Questão de número 2. Considere as afirmações a seguir. Um pintor leva 1 hora para pintar uma parede. Para pintar 2 paredes em condições idênticas, ele levará 2 horas. Então vamos aqui anotando para ver o que é verdadeiro e o que não é. A gente já vai anotando o que é verdadeiro. Então o pintor leva 1 hora para pintar uma parede. Se você aumentar o serviço dele, ele vai levar mais tempo. Então, se ele diz em condições idênticas, ou seja, a mesma quantidade de tinta, com os mesmos fatores, mesma quantidade de tinta, né? Horário de descanso, vamos colocar todos os fatores, vai ser em condições idênticas. Ele levará 2 horas. Sim, se de fato ele pinta uma parede, o pintor leva 1 hora para pintar uma parede, se fossem 2 paredes do mesmo tamanho, nas mesmas condições, ele ia precisar de 2 horas. Isso aqui é verdadeiro. 2. Aqui está 1, mas deve ser 2. Tem um erro aqui. Então vamos considerar essa como 2, a outra como 3, a outra como 4. Então vamos corrigir aqui. 2, 3. E aqui vai ser de fato, porque botou 1, 2 e 4. Na verdade é 1, 2 e 3. A 2 é 3, a outra está certa. Então, um time marcou 2 gols nos primeiros 15 minutos do jogo. Portanto, ao final do primeiro tempo, 45 minutos, ele terá marcado 6 gols. Então aqui existe um problema. Qual o problema que a gente precisa ver? O time marcou 2 gols nos 15 primeiros minutos de jogo. Portanto, ao final do primeiro tempo, 45 minutos, ele terá marcado 6 gols. Aqui parece fazer uma afirmação, só que ele não diz que mantendo a mesma proporção. Considerando que ele mantém a mesma proporção de gols, porque ele pode marcar 2 gols em 15 minutos e depois não fazer mais gol. Se não utilizar essa regra mantendo-se a mesma proporção, né, se ele não passar essa ideia de proporcionalidade, né, a ideia aqui fica vazia de interpretação. Então, um time marca 2 gols nos primeiros 15 minutos de jogo. Portanto, ao final do primeiro tempo, os 45, ele terá marcado 6 gols. Se a gente considerar que essa proporção fica sendo estabelecida, beleza, a gente não vai ter problema de fazer isso, mas aqui não parece não ter muita relação. Então a gente tem que prestar atenção nessas questões, que pode parecer que seja de uma certa forma até uma pegadinha. Vamos primeiro verificar se de fato o que acontece, né? 2 em 15 vai passar aqui para 45. 15 para 45 foi multiplicado por 3. Então, para manter a proporção aqui, teria que ser multiplicado por 3 também. Então, vai dar 6. Então, 15 realmente, né? 45 é o triplo de 15, então aqui a quantidade de gols
Se a gente está considerando que esse problema está estabelecendo uma proporção, e volta ao detalhe, aqui não está falando manter a mesma proporção, deveria ter isso, mas vamos considerar que ele está colocando isso, até porque a gente está falando de grandezas proporcionais. Então, nesse caso, a gente vai marcar que é verdadeiro, mantém uma proporção. A3 aqui que é 2. Em 1 hora de viagem, um trem com velocidade média constante, em 1 hora de viagem, então, em 1 hora de viagem, um trem com velocidade média constante de 60, com velocidade constante, percorre 60 km. Então, ele tem uma velocidade que faz com ele percorrer 60 km em 1 hora. Mantendo a mesma velocidade média, então se ele manter a mesma velocidade média, ele não vai aumentar essa velocidade. Aqui está a velocidade. Mantendo essa mesma velocidade média, em 3 horas, ele terá percorrido 180 km. Também vai ser verdadeira, porque se a gente vai manter a proporção aqui, triplicou o número de tempo. A gente está mantendo a mesma. Então, conforme ele vai estabelecendo a mesma velocidade, conforme ele vai percorrendo e vai passando o tempo, ele vai percorrendo mais. Então, ele vai percorrendo mais distância. Então, aqui de 1 para virar 3, então multiplicou por 3. Então, aqui também tem que manter a proporção. Aqui também é 3. 60 vezes 3 dá 180. Então, nesse caso, seria verdadeira. A quarta. Bom, o que a quarta diz? A massa de uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade. A massa de uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade. Então aqui você tem um problema. Não necessariamente, porque eu posso ficar mais velho e emagrecer, né? Então vai estabelecer, eu posso ir, conforme a minha idade vai aumentando, eu posso ir reduzindo o peso. Não necessariamente é um padrão que precisa ser estabelecido, porque pela teoria seria, quanto mais velha a pessoa ficasse, a massa teria que ser maior, né? Massa é a quantidade de matéria agregada, né? A gente está trabalhando aqui como peso, mas na verdade massa é a quantidade de matéria agregada, ou seja, à medida que eu for envelhecendo, a tendência da minha estrutura óssea, muscular e esquelética é ter agregado mais matéria, né? E isso aqui não é verdade, embora possa acontecer com algumas pessoas, mas isso aqui não é verdade, imagina. Então tem pelo contrário, tem pessoas que têm perda de massa, né? E aí entra o fator doença, entra o fator genético. Então essa questão aqui, essa afirmação é falsa, né? A massa de uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade. Isso significa que quanto mais massa a pessoa ter, mais idade ela vai ter. Também não é verdade, né? Quer dizer que se uma pessoa que tem 20 quilos, ela aumenta 40 quilos, ela vai ficar com 60, então a idade dela também vai aumentar por causa disso? Não. Então não tem essa relação. Então ele pergunta, quais são as afirmações que são corretas? É a letra C. A letra C aqui é 1, 2 e 3, porque a quarta a gente já viu que não é verdadeira. Terceira questão. Duas grandezas de y são diretamente proporcionais. Quando x é 6, o valor correspondente de y é igual a 9. O valor de y, quando x é 10, será. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, ó, x e y. Então, ele está afirmando, quando x é 6, y é 9. E ele pergunta, quando x for 10, o valor de y quando x for 10. Então, quando x for 10, qual vai ser o valor de y? Então, vamos montar aqui essa proporção. Aqui a gente monta a proporção. Ele já está falando que é diretamente proporcional. Então, a gente vai dizer que 9 está para y, assim como 6 está para 10. Aí alguém pergunta, professor, por que você inverteu? Na verdade, dizer que 6 está para 10 e 9 está para y é a mesma coisa dizer que 9 está para y
assim como 6 está para 10. Por que eu escrevo então dessa segunda maneira? Para ficar mais fácil da proporção, a gente identificar já e resolver a proporção. Não que tenha problema você escrever de outra forma, é só questão de hábito, de colocar a variável sempre no primeiro membro. E um detalhe, 6 sobre 10 eu posso simplificar se eu quiser, né? E eu indico simplificar para o cálculo ficar menor. Então, simplificando por 2, dá 3 quintos. E a gente vai multiplicar cruzado. Vai dar 3y igual 9 vezes 5, 45. Então, y é igual a 45 dividido por 3. Ok? Y é igual a 45 dividido por 3, 15. Então, a alternativa é a B. A 4. Vamos agora fazer operações de partes proporcionais. Então, na 4, o que ele pede? Considere 540 divida em A, em partes diretamente proporcionais. Então, aqui vai ser em partes diretamente proporcionais. A 6, a 5 é 4. Então, vai ter, eu vou chamar de x, y e z. Então, vai ser dividido em partes diretamente proporcional. X, y e z. Quem são os valores? 6, 5 e 4. Então, eu já posso montar aqui, como é diretamente proporcional, fica x está para 6, assim como y está para 5, assim como z está para 4. Isso tem que ser dividido proporcionalmente a 540, na letra A. Então agora, para descobrir, eu preciso saber quem é o denominador que vai ficar aqui, que vai ser a soma desses números que estão aqui. 5 com mais 6, 11. 11 com mais 4, 15. Então agora eu posso montar separadamente cada um. X está para 6, assim como 540 está para 15. Vamos resolver. Vai dar x vezes 15, vai dar 15x igual. Ó, é de costume a gente multiplicar. Eu não vou multiplicar, eu vou deixar indicado e vou explicar o porquê. Porque o que acontece aqui, eu tenho uma divisão de dois números. Então, eu tenho que usar essa expertise. De vez eu multiplicar e fazer com que o número fique maior e depois fazer a divisão, olha o que eu vou fazer. Está aqui multiplicando, vou jogar para cá dividindo. X, 6, 540 sobre 15. Vamos usar essa expertise aqui, ó. 15, vamos decompor 15. 15 eu posso decompor em 3 vezes 5. E aqui é 6 vezes 540. Por isso que eu não fiz a multiplicação. Porque eu ia multiplicar, o número ia ficar maior. Olha lá, se você multiplica, esse número se transformar em quem? 0. 6 vezes 4, 24. Vai 2. 6 vezes 5, 30. 32. Vai ser 32. Né? 3.240 dividido por 15. Quando eu faço isso, olha aqui que eu vou fazer. Ó. Posso dividir aqui. 36 posso dividir por 3. Isso aqui vai virar 2. Vezes 540 eu posso dividir por 4. Então, ó, 54. 5 por 5 dá 1. 4 por 5 não dá para dividir 0 no quociente. Certo? Não dá para dividir 0 no quociente. 40, 8. Então, ó, vai dar 108. Então agora sim eu posso fazer o x, olha lá. Como é que eu reduzi meu cálculo? 2 vezes 8, 16. 2 vezes 0, 0. Com mais 1, 1. 2 vezes 1, 2. Então ficou muito mais fácil fazer assim. Então eu dou essa dica aí para vocês. Isso aqui é só para o x. Ok? Então, também você poderia simplificar aqui, ó. Também não teria problema. 540, né, por 3 aqui, eu posso simplificar. Eu poderia, como eu falei, quando você tiver essa expressão, toda vez que for possível, você simplifique, né? Eu fiz aqui, eu poderia também fazer aqui, ó. Será que dá para simplificar lá? Vamos ver. 540
Aqui você vai chamar de 3 vezes 5. Se puder simplificar aqui, melhor. Olha lá. Vamos simplificar. Simplificar, na verdade, aqui eu posso dividir por 3, depois dividir por 5 e ver se a divisão vai dar exato. Eu sei que é por 3, porque 5 com mais 4 vai dar 9. Então, eu vou dividir 54 por 3. 5 por 3 vai dar 1. 3 vezes 1, 3. Para chegar a 5, falta 2. Esse cara passa a ser 24. 24 por 3 é 8. Não sobra nada, 0. Então, isso aqui dá 180. E realmente, 180 vezes 3, 540. Ainda teria que dividir por 5. Dá para dividir por 5? Dá, porque termina em 0 lá. 18 por 5 é 3, que dá 15. 15 para chegar a 18, falta 3. Então, 30 por 5, 6. Então, na verdade, essa divisão é exata. Então, posso fazer isso, ó, que eu vou ter que usar para os demais. Então, isso aqui vai ser 18. Novamente, recapitulando, quando você tem 540, você tinha que simplificar por 15. Na verdade, eu decompus 3 por 5. Sei que isso aqui é divisível por 5 porque termina em 0. E sei que isso aqui é divisível por 3 porque a soma dos algarismos dá 9, forma um múltiplo de 3. Então, eu usei uma regra aqui, matemática, para a gente resolver isso. Então, se eu sei que essa divisão dá exata, de vez eu dividir por 15, que daria mais trabalho, o que eu faço? Então, 540, eu vou dividir pelas parciais. Eu vou dividir primeiro por 3 e depois por 5, ou poderia dividir por 5 também, depois por 3. Naquela eu dividi primeiro por 3. Vamos dividir por 5 só para provar que isso aqui dá certo. Vou dividir isso aqui por 5. Por 5, 5 por 5 dá 1. Ok? Abaixo o próximo número. Não sobrou nada, é 4. 4 não dá para dividir. Colocaria um 0 e consideraria que isso aqui é 40. 40 dividido por 5 é 8. Isso aqui então ainda falta o 3. 3, olha lá, 10 por 3, 3 por 3. 3 por 3 dá 9. Ok? 9. Para chegar a 10, 1. 18 por 3, 36. Então, como a gente viu, dá 36. Então, isso aqui é 36. Ou você também pode dizer, para continuar mantendo a proporção, pode falar que isso aqui é 36 sobre 1. Esse aqui eu vou usar para todos. Por isso que é interessante você sempre simplificar. Eu vou ter que fazer isso para o x, para o y e para o z. Então, eu vou usar já esse padrão que o número já vai sair pequeno lá. Como é que vai ficar? Vamos ver se vai dar o mesmo resultado que do anterior. 1 vezes x, x. 36 vezes 6, 6 vezes 6, 36. Vai 3. 6 vezes 3, 18. 18 com mais 3, 21, olha lá, 216. Vamos fazer agora o y. O y está sobre 5. E de vez eu usar 540 sobre 15, eu vou usar que é 36 sobre 1. Novamente, y vezes 1 é y. E agora eu vou multiplicar por 36. 6 vezes 5, 30. 30, vai 3. 6 vezes 3, 15. Com mais 3, 18. 180. E por fim, o z. Z sobre 4. Igual a 36 sobre 1. Novamente, z vai dar 4 vezes 36, 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 3, 12. 12 com mais 2, 14. 144. Lembrando que para a gente verificar a soma disso tem que dar 540. Então, vamos ver. 216. Vou somar 216 mais 144. Vai dar 360. 360 mais 180. Então vai dar 540. Então a soma dá 540. Então tá certinha a divisão em partes diretamente proporcionais. Então agora a letra B, nós vamos dividir os números em partes inversamente proporcionais. Agora vai ser o contrário. O que tem menos vai ganhar mais. Então primeiro a gente vai estabelecer essa constante de proporcionalidade. Então primeiro a parte que cabe vai ser K. Então aqui a proporcionalidade é 8. Mais a parte do segundo que vai receber é K sobre 10.
mais a parte do terceiro que vai receber vai ser K sobre 6. E essas partes tem que chegar a quanto? A 540. Então essas são as divisões e parte desses números. Lembrando que esse aqui, que é o menor, vai sempre ter a maior parte, né? No caso da divisão em partes inversamente proporcionais, o menor leva mais. Então vamos lá. Isso aqui eu tenho que fazer essa soma. Primeira coisa que eu preciso encontrar é o MMC, né? Ou, se você preferir, para não ter que fazer um MMC, você pode também encontrar um múltiplo comum, né, entre 8, 6 e 10. Então vamos pegar o 10, que é maior e é mais fácil. O 10 aumenta de 10 em 10. Então o primeiro é 10. Então não tem na tabuada de 8 nem na tabuada de 6. O próximo é 20. 20 não tem na tabuada de 8 e nem na de 6. Depois 30. 30 tem na tabuada de 6, mas não tem na de 8. Depois o próximo é 40. Né? O próximo múltiplo de 10 é 40. 40 tem na tabuada de 8 e não tem na de 6. O próximo é 50. Não tem na tabuada de nenhum dos dois. O próximo é 60. 60 tem na tabuada de 6, mas não tem na de 8. Depois 70. Não tem nenhuma das duas tabuadas. 70, o próximo é 80. 80 tem na tabuada de 8, mas não tem na de 6. Né? Depois 90. 90 não tem nenhuma das duas tabuadas. 100 também não tem nenhuma das duas tabuadas. 110 também não tem nenhuma das duas tabuadas. Depois de 110 é 120. 120, sim, 120 é múltiplo de 6 e é múltiplo de 8. Então, no meu caso, seria 120. E 120 é múltiplo de 8, sim. É só você pensar, 8 vezes 15 dá 120, olha lá. Dá 4, 44, 8, 12, olha lá, 120. Então, é 8 vezes 15. Então, o múltiplo é 120. Vamos supor que você não sabe. Ah, professor, tem dificuldade com tabuada. De qualquer jeito, você vai ter que fazer uma tabuada fazendo o MMC. Né? Tirar o MMC disso aqui e achar o múltiplo comum. Então, ó, por 2 daria 4, por 10 daria 5, por 6 daria 3. Então, por 2 daria 2, daria 5, daria 3. Por 2 daria 1, daria 5 e dá 3. E agora, por 3, sempre pelo menor, dá 1, dá 5 e dá 1. E por último, por 5, dá 1, dá 1, dá 1. Para ficar mais fácil, eu vou pegar a ordem dos fatores no altero produto. 2 vezes 5, 10. Então eu sei por que eu fiz 2 vezes 5, 10. Porque qualquer coisa multiplicada por 10 é só colocar o zero no final. Então agora a gente vai descobrir quem são os outros. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então aqui seria 12. 12 vezes 10, 120, como a gente tinha falado. Aqui você leva um caminhozinho um pouco maior se você não souber a tabuada. Mas sabendo a tabuada, você vai olhar de cara, você vai identificar aqui que você teria 120. Então 120, como foi falado. Para 8 ter virado 120, eu multipliquei por 15. Então tudo que eu faço embaixo tem que fazer em cima. Isso aqui então também tem que ser por 15. Então vai ficar 15K. A constante de proporcionalidade vai ficar multiplicada por 15. Mas, para virar 120, aqui foi por 12. Então tudo que você faz em cima também, embaixo tem que fazer em cima. Então vai ficar 12K. Mas, para virar 120, foi por 20. Então também tem que fazer em cima. 20. 540. Então vamos achar aqui. Tá aqui, ó. Dividindo. Joga para lá multiplicando. E vamos fazer a soma aqui. 15 com mais 12. 15 com mais 12 vai dar 27. 15 com mais 12, 27. 27 com mais 20, 47. 47K. 540 vezes 120. Aí vai perguntar, professor, não posso jogar para cá e desmembrar? De vez de ter multiplicado, fazer igual foi feito antes, para ficar mais fácil. Pegar aqui 47. O problema é que 47 ele não vai ser desmembrado, ele é primo. Então,
não vou poder fazer isso. Então vamos fazer a operação normal. Quando você vê que o número pode ser decomposto, você pode fazer assim, que vai seguir os trâmites muito tranquilo. Agora, no contrário, quando não for, vai ter que fazer essa operação da maneira do método usual. Então, 540 vezes 120. 540 vezes 120 vai dar 64.800. Então, 540, né? Você pode fazer 54 vezes 12 e acrescentar o zero. Então, 54 vezes 12 vai dar 648. E aí você vai acrescentar o zero do 540 e o zero do 120. Bom, agora sim, K é igual a 64.800 dividido por 47. Então 64.800 vai ser dividido por 47. Então esse é um valor que vai com certeza dar uma dízima periódica. Então a gente vai trabalhar com casas decimais. Vamos trabalhar com duas casas depois da vírgula. Aliás, vamos trabalhar com uma casa só. Vamos trabalhar com uma casa depois da vírgula. Então divide isso aqui por 47. Vai dar 1.378,723442.6. A gente vai trabalhar com uma casa só. Vamos trabalhar. Então que a constante de proporcionalidade vai ser aproximadamente. Por que eu estou botando aproximadamente? Porque depois eu vou ter que arredondar para alguém. O que tiver faltando na casa decimal, eu dou para o que tem menos. Eu distribuo para o que tem menos. Então, aqui na verdade é 1.378,7. Agora a gente vai descobrir quanto que vai ficar com a parte proporcional. Então, para o primeiro é K sobre 8. Então já sei que o meu K vale quanto? 1.378,7. Então vai ser 1.378,7 dividido por 8. Então quanto que vai dar isso? Eu vou ter que colocar aqui embaixo para dar para visualizar. Então quanto que vai dar isso? Isso aqui vai ser igual. Então vamos fazer 1.378,7 dividido por 8. Isso vai dar aproximadamente. Então vou botar aqui que o primeiro. Então o primeiro vai receber aproximadamente 172,3. O segundo, que eu vou chamar de P2. Esse já vai ser K sobre quem? Sobre 10. Então aqui vai ser mais fácil ainda para calcular. Então é sobre 10. Quando você está dividindo o número por 10, ele diminui o valor dele. Então é só andar com a vírgula uma casa para cá. Então vai ser 137. Então meu P2 vai receber 137, na verdade ficaria 87, mas a gente vai usar 8. Eu poderia arredondar para 9. Por que eu não vou arredondar para 9? Porque o que tiver faltando na casa decimal eu vou distribuir para aquele que tem menos. Vamos usar essa regra aí, que é esse que vai aparecer agora aqui, que é a pessoa, ou P3, que vai ser K sobre 6. Como ele é o menor, ele vai receber mais. Então vai ser 137.378,7 dividido por 6. Então a gente tem que fazer
1378,7 dividido por 6. Isso vai dar 229,78 na verdade. Mas a gente vai botar 7 e o que tiver faltando a gente arredonda. 229. Então essa aqui, P3, na verdade, vai receber 0,7. Então, na divisão inversamente proporcional, o menor recebe mais. Lembra do exemplo lá da aula que a gente deu na distribuição de uma herança, onde o pai pensa que o filho mais novo vai ter mais dificuldade na vida, portanto vai deixar uma parte maior proporcional à sua idade. Essa ideia aí. Então, vamos somar isso aqui para ver se vai bater. O que tiver faltando a gente acrescenta. Certamente vai faltar alguns décimos aqui. Então, 172,3 mais 137,8 mais 229,7. Isso deu 539,8. 539,8. Tinha que dar 540. Então, quanto que ficou faltando para completar? Ficou faltando 2 décimos. Esses 2 décimos que ficou faltando, a gente acrescenta aqui no último. Então, vai ficar 0,9. Que aí, quando somar, vai dar 540, que era o valor a ser distribuído. E a nossa última questão, que é a quinta. Qual a quarta proporcional da sequência 2, 4 e 12? Ou seja, a quarta proporcional é estabelecer, né? Se 2 virou 12, 4 vai virar quanto se fosse uma proporção? Você pode fazer da seguinte maneira. Montar a proporção, 2 está para 4, assim como 12 está para x, e a gente multiplica cruzado. Vai dar 2x, 4 vezes 12, vai dar 48. Então x é igual a 48 dividido por 2. 48 dividido por 2 é 24. Posso fazer assim ou simplesmente posso fazer, de 2 para virar 12 eu multipliquei por 6. Então, de 4, o x, então também tem que multiplicar por 6. Então eu já sei que x é igual a 6 vezes 4, que vai dar 24. Olha lá, achou o mesmo valor. Então tem duas maneiras de fazer essa quarta proporcional. Ok? Espero que vocês tenham entendido e tenham tirado as suas dúvidas. Caso tenha alguma dúvida, alguma dificuldade, algo que não entendeu, um exercício aí não bateu, vocês podem anotar e na próxima aula a gente vai tentar sanar e suprir essa dúvida aí. Então até a próxima, fiquem todos com Deus.